Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa série Experimente Deus. Nós estamos muito felizes por reencontrar você nesse momento e o Grupo Arte Cantos gostaria de dar as boas-vindas a vocês também. Fala, galera de casa, tudo bom com vocês? Para nós do Grupo Arte Cantos, mais uma vez, é um grande prazer, uma imensa satisfação estar com você, coladinho com você, independente do canal, você que está no Facebook ou você que está no YouTube, agora neste momento nos assistindo. Então, logo aqui estaremos abrindo a palavra de Deus e estaremos aqui discutindo, né, Felipe? Comentando um pouco mais, abordando alguns assuntos que é com certeza de extrema importância para todos nós. Lázaro, o assunto de hoje é um assunto bem interessante e que com certeza você em casa já se perguntou em algum momento da sua caminhada com Deus sobre os juízos de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre um tema na Bíblia que ele tem alguns nomes como juízo, ou em alguns momentos ele aparece como a ira do Cordeiro, que é um nome bem contraditório, a gente vai falar sobre isso. Aparece também como o ato estranho de Deus. Eu queria ler dois versos, ou citar dois versos, só para a gente introduzir isso, e a gente vai orar e depois cantar, depois a gente entra na conversa. Mas eu vou, só para despertar em você, o mesmo autor que é Jeremias, ele no capítulo 31, verso 3, ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele fala que Deus te amou e amou todos os filhos desde a eternidade. Amor eterno, e ele tenta atrair todos esses filhos para perto dele. Mas o mesmo autor, no capítulo 11, por exemplo, no capítulo 12, verso 3, ele fala assim, que Deus arranca os ímpios como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Essas duas ideias parecem ser muito contraditórias. Como que o mesmo Deus ama eternamente e está disposto a destruir o ímpio? E a Bíblia usa, às vezes, linguagem bem duras, como o dia da matança. Então, a gente precisa abrir a Bíblia para entender melhor esse tema. Eu convido você que está em casa agora para a gente orar nesse momento e aí a gente vai seguir com o louvor. Pode ser assim? Então vamos orar? Oremos. Pai querido, que nesse momento, ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor fale ao nosso coração e a gente consiga entender o Deus que está por trás das páginas desse livro tão precioso para nós. Fale ao nosso coração, nós te suplicamos em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar agora uma música que fala sobre nossa entrega a esse Deus maravilhoso, né? A música que é tema jovem desse ano, Tudo por Ele. Então cante, que você conhece essa música, cante conosco aí da sua casa. Cantam de sua imensidão e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível, o invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. Cante diante dele, se renda, nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra, em
Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. E nossa voz com sons de glória. E nossa voz com sons de glória. Dê um brado de vitória, irá romper a escuridão. Cante com sua família. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por Ele. E nossa Repita, vida a Ele. só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa Mais uma vida vez. só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida só por ele. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que música boa de cantar. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Marcão, essa música é muito linda, viu? É uma das minhas prediletas. Eu sou abençoado porque estou ouvindo o grupo cantar durante essas semanas mais do que eu já tinha ouvido durante todo esse tempo que eu estou aqui em Jequié. Muito legal. Verdade. Eu queria convidar você que está em casa e também aos meus amigos aqui do Articantos para abrirem suas Bíblias. Vamos lá em 2 Pedro 3:9. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Vou esperar você abrir. Na minha versão diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, isso aqui é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, Ele não quer que ninguém venha a morrer, a desfalecer longe dele, tá? E o mais incrível é que esse tempo que estamos vivendo, ele é um tempo de decisão. Não é um tempo para você ficar levando de acordo da maneira como você acha que deve ser levada a sua vida. Como diz a música por aí, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu, não. O tempo agora é um tempo de decisão. Os avisos de Deus, sua demora, em sua volta, na verdade é uma demonstração de amor de Deus para comigo e para com você. A volta do Senhor ainda não aconteceu, porque Ele é misericordioso comigo e contigo, para que nós nos acheguemos mais perto dEle, para que nós nos aproximamos mais dEle, para que nós tenhamos um relacionamento muito íntimo com Deus. Ezequiel 33:11 diz que o nosso Deus, Ele não tem prazer nenhum na destruição do ímpio.
Se Deus não tem esse prazer, então quer dizer que a destruição final é fruto da escolha da própria pessoa. Da própria pessoa. De acordo com o que você está lendo. Justamente, isso aí. E é incrível, Marcos, assim, que Deus, como você falou, Deus é um Deus de amor. O nosso Deus nos ama muito. E por isso, Ele o tempo todo nos dá chances. Ele fica ali prolongando, esperando, né, que a gente faça a melhor escolha, que a melhor escolha é estar ao lado de Jesus. Mas na Bíblia, ela fala também que os ímpios serão destruídos. Tem alguns versos específicos na Bíblia que fala sobre isso, né? E nós vamos ver aqui na Bíblia onde é que fala sobre esse ponto específico dos ímpios, da destruição dos ímpios. Eu queria pedir a você aí na sua casa que você abra em Salmos 37, nós vamos ler 3 versos do Salmos 37. O verso 10, o verso 20 e o verso 36, para a gente entender um pouquinho. Então diz o seguinte, Salmos 37, versículo 10 primeiro. Dentro de pouco tempo, os maus descerão, você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Já que no versículo 20 do mesmo capítulo diz, porém os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. E o último verso que a gente vai ler aqui, do capítulo 37, é o verso 36, que diz o seguinte, porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Então, esses versos estão dizendo aqui que os ímpios serão totalmente destruídos, né? Mas esse não é o desejo de Deus. Deus não tem o desejo de destruir, né? Mas, infelizmente, pelas escolhas, vai acabar acontecendo com muitas pessoas. Marina, você falou que, de acordo com esses versos que você leu, fala que, por exemplo, compara a destruição do ímpio como uma fumaça. Eu não sei se vocês já saíram para fazer alguma atividade física num dia de neblina. Você começa a correr, está tudo de neblina e tudo, mas à medida que o sol começa a aparecer, a neblina some, sabe? Você não consegue nem marcar isso assim tão marcadamente, né? Assim, tão perceptivelmente, mas a neblina começa a sumir. Aqui nessa terra, do jeito que a gente está vivendo, parece que o ímpio está se dando bem, não é disso que esse salmo está falando. Ele fala assim, a felicidade do ímpio ela é transitória, ele vai deixar de existir. Então, todos os versos que falam do ímpio, ele fala que o ímpio vai deixar de existir, e não que ele vai ficar eternamente sofrendo. Então, muitas pessoas que vão para Apocalipse, eu queria convidar vocês a abrir, porque esse Apocalipse 20 é o texto que fala mais diretamente como vai ser essa destruição, que fala que vai ser um lago de fogo e enxofre. E algumas pessoas pegam esse texto e entendem como se o ímpio fosse ficar queimando eternamente dentro de um lago de fogo e enxofre, sendo castigado ali por muito tempo. Então, vamos ler esse texto para ver se a Bíblia lança luz sobre isso. Tá? Então, a gente vai ler Apocalipse 20, vou começar do 9. Aqui está falando que depois do milênio, os ímpios vão marchar por toda a superfície da terra e sitiar o acampamento dos santos, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nesse momento vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Verso 9. Verso 10 fala assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. De acordo com esse texto, parece que vai ter um fogo lá, um caldeirão, e a galera vai ficar queimando eternamente. Vamos seguir na leitura? Verso 11 fala assim, ó, ele muda a cena, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Essa é a cena do juízo. Eu não sei se você que está em casa sabe, mas todas as nossas obras vão passar diante de Deus nesse dia do juízo. Aqui está falando do juízo dos ímpios. Sabe por quê? Porque os justos terão seus registros apagados, os pecados. Quando você aceita Jesus, o sangue dele limpa os seus pecados. Então, no dia do juízo, os justos vão ser abertos os livros
não vai ser encontrado pecado, porque o próprio sangue de Jesus purificou esses pecados. Já pensou nisso? E, Felipe, é muito importante a gente estudar, a gente pesquisar e saber interpretar o que está escrito na Bíblia. Como o Felipe falou, muitas pessoas acham que os ímpios vão ficar ali eternamente, né, queimando, sofrendo, e não é. A gente precisa realmente entender o que a palavra de Deus fala. E na Bíblia tem em torno de 152 versos falando especificamente sobre isso, sobre como será a destruição dos ímpios. Então, para entender o contexto geral da Bíblia, você precisa ler todos esses versos para perceber que essa destruição ela vai se dar como a fumaça, que deixa de existir. Nos versos que você leu no Salmo anterior, fala que o ímpio vai deixar de existir, ele não vai ter vida eterna, vida de sofrimento eterno. A vida eterna é separada para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Mas olha a sequência que ele fala. Então todos vão estar de pé diante do trono. No verso 12, continuando a segunda parte. Então se abriram os livros. Que livros são esses? Livros de registros. Você sabia que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo nosso é registrado em livros. E nesse dia esses livros vão ser abertos. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos no livro. Então, as pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas, elas vão ser julgadas. Ninguém vai escapar esse dia do juízo. Aqui fala, no verso 13, que até o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Note bem, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e a segunda morte, ou a destruição final, ela é chamada de lago de fogo, e ela tem consequências eternas. Rapidinho, Felipe, tem um verso aqui que eu acho que a gente não pode deixar de ler. Vai. É bem curtinho, gente. Abra aí sua Bíblia em Mateus 25, versículo 46. Eu acho que ele resume bem esse tópico que a gente está discutindo aqui. Mateus 25, versículo 46, diz o seguinte: Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Mais uma vez, de acordo com esse verso, parece que o castigo é eterno. E aí, como é que a gente entende isso? É importante a gente explicar também, Felipe, sobre a questão de quem é ímpio. O que é quando a Bíblia fala assim, ímpio, né? O que é que a gente tem que entender? Né? E isso levaria um outro estudo aqui para a gente entender um pouco sobre o que é ímpio, o que é justo. Faz o merchandising aí dos anteriores, que eu acho que a gente falou sobre você isso. Você pode voltar aí nos estudos aí, que você vai entender um pouco melhor. Mas, basicamente, ímpios são aquelas pessoas que preferiram as trevas do que a luz, né? Rejeitaram a mensagem de Cristo. Então, quando a Bíblia fala ímpio, ela está querendo dizer se relacionar com esse público, né? E realmente eu já ouvi muito falar sobre isso, né? Que o ímpio vai ficar ali queimando eternamente no fogo, sofrendo, e muitas igrejas pregam isso, mas a palavra de Deus não fala isso, né? E a gente vai ler um verso agora que explica, né? Que dá uma explicação. A gente vai abrir em Judas. Judas é um livro da Bíblia que só tem um capítulo, então a gente fala logo o verso, né? Então, Judas, verso 7. Eu queria que vocês abrissem. Judas fica ali antes de Apocalipse, né? É o penúltimo livro da Bíblia. E no verso 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui fala que Sodoma e Gomorra sofreu a punição do fogo eterno, mas a gente sabe que essas cidades não estão queimando até hoje, né? Eu ia te perguntar agora, onde fica Sodoma e Gomorra? Onde está sendo queimada Sodoma e Gomorra? Porque se realmente fosse essa interpretação, até hoje estaria lá em chamas. Mas não é isso que está acontecendo, né? A gente sabe que as ruínas dessa cidade estão lá no Mar Morto, Marcão. Estão lá no Mar Morto e não estão queimando até hoje, né? Então a gente tem que entender que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia, como Marinho explicou e Felipe também, né? É exemplificando a destruição eterna, né? Consequências eternas.
Consequências eternas. Exatamente. O fogo eterno, ele é um fogo que destrói e consome completamente, e a consequência disso é eterna. Também no Antigo Testamento a Bíblia fala que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Os ímpios vão ser destruídos completamente. Não sei se vocês perceberam, mas até simbolicamente ele fala assim, até a morte vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, até Satanás vai ser jogado, mas a morte, ela não é um ser, ela não é uma pessoa. Mas o que a Bíblia está dizendo? A morte vai deixar de existir para sempre. As consequências desse ato estranho de Deus, que é a destruição, elas são eternas. A consequência da ira do Cordeiro, que o Apocalipse apresenta a ira do Cordeiro, só que o Cordeiro, eu acho que eu nunca vi um Cordeiro irado. Vocês já viram isso? Então, é uma contradição para mostrar assim, Deus é um Deus de amor, mas Ele vai colocar um fim no sofrimento do pecado. E seria totalmente contraditório a tudo que a Bíblia fala, né? Se realmente, imagine uma pessoa ficar eternamente queimando ali no sofrimento, entendeu? Então seria totalmente contraditório ao que Deus é, ao que a palavra de Deus... A essência de Deus. Ao caráter É o dele. amor. Imagine um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos? Não. De forma alguma. Exatamente. Então, eu gostaria que você também lesse aí depois na sua casa, né? Vou só citar aqui João 3,19, que diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, explicando mais uma vez o que é que a Bíblia fala sobre essa questão de quem é ímpio e quem é justo, né? As escolhas. E agora nós vamos cantar uma música, né? E essa música fala que o Filho do Homem morreu por mim e por você. Ele nos libertou de todo pecado. E Ele está de braços abertos, querendo que eu e você viva para sempre com Ele, que a gente se prepare. Esse é o momento de escolha, esse é o momento da gente ficar bem pertinho de Jesus. Louve com a gente também. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluia. Nós somos livres pela graça do Senhor Jesus. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor,
Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Adoro o Senhor. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Nós somos livres para te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Você é livre para adorar este Deus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, aleluia, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Sou livre, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Somos livres em Cristo Jesus, porque o preço foi pago lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz, eu gostaria de convidar você, a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 2 e o 4. Nos diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão o Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Sabemos que as nossas ofertas, ela tem que ser a melhor. Nós temos que ofertar tudo que nós temos de melhor para o nosso Senhor. Se nós formos buscar um pouco na história, e compararmos em relação à questão de oferta, fazer só um comparativo. Por exemplo, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque na realidade Caim ele tinha interesses próprios em querer ofertar a produção que ele fazia na terra. O coração dele, ele não estava entregando o coração naquele dia, essa que era a questão. Os dois entregaram ofertas fisicamente, né? Mas o coração dele estava longe de se submeter à vontade de Deus. Justamente. Então, assim, nós temos que entregar o nosso coração. Essa talvez
talvez não, essa é a oferta perfeita e agradável ao nosso Deus. Vamos ver novamente o que a palavra do Senhor nos diz. Esse texto, Lázaro, ele é um texto que deixa... É a pergunta que a gente faz quando a gente lê sobre o juízo. Você fica assim, quem vai então ficar de pé no dia da volta de Jesus? Quem vai suportar a vinda dele? Se ele é um Deus santo, vocês vão ficar de pé? Eu vou ficar de pé? Eu sou pecador pra caramba. Como é que a gente vai suportar a vinda de um Deus santo? Né? É o fogo do Malaquias, né? O pessoal brinca. Aí eu aprendi essa expressão aqui na Bahia. Aqui usa muito. Fogo de Malaquias no Rio, eu não tinha ouvido falar sobre isso, não. Mas é isso. Como que a gente vai suportar a vinda de um Deus tão santo? E eu acho que é sobre isso que você vai ler agora, né? Verdade. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 13 em diante, né? Vamos ler até o 17, mais ou menos. Nos diz assim, ó. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Impressionante, porque Deus, ele, a todo instante, ele cuida de nós, né? E diante desse momento, quem vai ficar de pé diante de Deus são todas aquelas pessoas que perseveraram até o fim. E impressionante porque a palavra do Senhor que nos diz aqui, já no versículo 17, né, que Deus apacentará, né? Se você procurar no dicionário o significado dessa palavra, é cuidar, deixar mais próximo. Então, Deus, ele quer que você esteja mais próximo dele. Não é verdade? Amém. Tem um texto, Lázaro, bastante interessante também, que a gente poderia compartilhar com vocês. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, e os versos do 11 ao 13. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia agora. Não tem a Bíblia? Pode ser no aplicativo no celular, né, Marcos? Justamente, Cris. Vamos juntos ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. No capítulo 11 diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E no 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a gente pode perceber aqui, nessa passagem, que o mesmo fogo, né, que irá consumir os ímpios, irá purificar também a terra, né? Então, Deus é maravilhoso. Deus vai ali, vamos colocar na nossa imaginação, Deus transformando tudo novo, né? E no versículo 11 e 12 me chamou a atenção. É bem claro, Deus fala, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas as coisas más, as coisas que não agradam ao Senhor. E no versículo 12 também fala assim, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar angustiados. Nós devemos andar na luz, não nas trevas. Porque assim como Deus diz aqui na palavra, né? Deus vai colocar um fim no pecado. Deus vai colocar um fim no governo de Satanás. E no versículo 13 ele fala, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a maravilhosa promessa. Nós viveremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Amém. É muito maravilhoso isso. Amém. É forte isso.
Esse é o tema da nossa semana que vem. Nosso encontro você não pode perder. A gente vai falar sobre o novo céu e nova terra. E o que você leu casou muito bem, porque o Lázaro leu que aquelas pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo, que branquearam as suas vestes no sangue de Cristo, eles vão estar de pé na vinda de Jesus. E essa cena do céu se fazendo em fogo e descendo fogo do céu, ela acontece na Bíblia num outro momento, que é exatamente na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, naquele momento, foi como fogo e enxofre descendo do céu, e o poder humano não tinha como resolver aquela situação, como apagar aquele fogo. A cidade foi completamente destruída. Mas, juntando agora todos os versos que a gente leu, a gente consegue montar esse quadro, essa cena, de uma maneira mais nítida para a gente ler, para a gente entender. A gente viu que depois do milênio, todos os mortos serão ressuscitados. O próprio Satanás vai estar guiando todos os ímpios em direção à cidade santa, para tomar a cidade santa. Naquele momento, haverá uma cena de juízo, e na sequência disso acontece a destruição dos ímpios, e o mesmo fogo que destrói os ímpios purifica a terra. Você já imaginou ver a terra sendo recriada, sendo restaurada, sem nenhum traço de pecado? Sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem, então não perca o nosso encontro. E existe um segredo para entrar nessa terra. E Deus deu esse segredinho lá para Josué. E quando a gente faz um paralelo para os dias de hoje, a gente vê que realmente a Bíblia é fantástica. Ela tem efeito eterno sobre a vida do ser humano. E a gente vai abrir a palavra lá em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6 a 9. Deus deu ali orientações para Josué guiar o povo dele. E são orientações muito fortes que eu também carrego para a minha vida pessoal, profissional, espiritual. Né? E agora a gente vai descobrir que segredinho é esse aí. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha que interessante. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o segredo do sucesso da vitória aí, hein? Não cesses de falar deste livro, mais um segredo. Deste livro da lei. Antes, olha outro, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Não apenas ler, praticar conforme aquilo que Deus pede. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Nossa, é uma promessa maravilhosa. O Senhor é contigo, por onde quer que você andar. O segredo está aqui, na palavra dele. Aqui existe a sua lei. Aqui existe tudo que você precisa para viver bem, viver em abundância, ter sucesso na sua vida. E hoje eu te convido a meditar nessa palavra dia e noite, a ter um relacionamento fiel com Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida e entender que sem Ele nós não somos nada. Ele é quem tem que ser o teu guia, o teu maior recurso, a tua maior força. E Ele vai te dar toda a coragem e toda a vitória necessária para você ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Medite nessa palavra dia e noite. Amém. A Aline falou de relacionamento e você que está acompanhando essa série tem percebido que essa palavra vem nos acompanhando aqui ao decorrer dos estudos. Então eu consigo entender, Aline, que o segredo é o relacionamento com Cristo. Não adianta você achar que tudo que você faz a partir de você exclui Deus disso,
está servindo de alguma coisa. Ir à igreja, nem sempre ir à igreja é ter relacionamento com Deus. Nem sempre falar de Deus para as pessoas também é um relacionamento. Os discípulos andavam com Cristo ali e teve alguns que na hora do aperto saíram fora de perto dele. De fato, não tinham um relacionamento de fato com o Senhor, ali, na intimidade, né, Felipe? Caim era religioso, né? Demais. A gente precisa colocar o nosso coração no relacionamento com Cristo. Quando você tem um relacionamento profundo com Deus, todas as pessoas ao seu redor sentem isso. Você não precisa falar nada. Todo mundo, você consegue contagiar o seu ambiente. Todo mundo sente a presença do Senhor através da sua vida. E isso é fantástico, fantástico mesmo. Aleluia. Vou cantar agora uma música, né, que muito conhecida por todos aí, que é Se Meu Povo Orar, né? Então, uma música que fala que se o povo orar, se entregar, se humilhar, Deus ouvirá as suas preces, né? E Deus fará maravilhas e milagres na vida de cada um de nós. Tem que ter relacionamento com Deus, né? Vamos cantar em pé essa música, Vamos né? lá. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, assim diz o Senhor. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. não há clamor que passe desapercebido aos ouvidos de Deus, aos ouvidos do nosso Pai. Ele está ao seu lado, está disposto a te ouvir, a curar as tuas feridas, as tuas enfermidades, se tão somente tu se entregares a esse Deus maravilhoso. Deus é o Deus do impossível. Ouça a voz dele nesse momento. Então os ouvirei e os perdoarei.
eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu não sei se você já alguma vez sentiu medo ao ler os textos da Bíblia que falam sobre juízo. Conhecendo o Deus da Bíblia, você vai descobrir um Deus de amor por trás do juízo. A palavra de Deus diz assim, ó: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabe qual era a principal acusação dos fariseus, dos religiosos da época de Cristo? Ele comia com os pecadores. Sabe, Deus está desejoso de salvar todos os seres humanos. Se você entrar num íntimo relacionamento com Ele, Ele vai te salvar. Essa é a promessa da Bíblia. Esse é o Deus que eu conheço, um Deus que quer salvar, não um Deus que quer punir, mas até mesmo a sua punição é um ato final de justiça e de amor para com aqueles que não sentiriam prazer em passar a eternidade à luz da sua presença. Eu espero que hoje você tome a firme decisão de se relacionar com esse Deus. E nesse momento eu gostaria de entregar a sua vida a Ele. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus que não tem prazer na destruição do ímpio. Antes, o Senhor chama todos os seus filhos a se arrependerem e entrarem num firme relacionamento contigo. Nesse momento eu quero entregar cada um que nos assiste. Desperta no coração, no nosso coração, o desejo de te buscar a cada dia, em primeiro lugar, na primeira hora da manhã, passar tempo contigo, lendo a tua palavra, orando, dedicando a nossa vida a ti, para que no dia da tua vinda, Pai, nós façamos parte daquele grupo que estará de pé diante do seu trono, que o nosso livro esteja limpo pelo sangue de Cristo e que passemos a eternidade toda na sua presença, porque nós te amamos, Pai. Nós queremos entregar a nossa vida nas suas mãos. Aceite o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, experimente Deus.